Olá, alunos! Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma aula de história. A gente vai falar agora sobre a Era Napoleônica, de suma importância para a gente entender o nosso contexto atual, tudo que aconteceu na era Napoleônica. A gente tem muitos respaldos hoje, né, do que aconteceu naquela época. E como é de costume, sempre nas aulas de história, a gente vai fazer aquele recorte histórico, a gente vai fazer aquela retomada histórica para a gente entender o contexto. O contexto, ele é de suma importância para você entender não somente os fatos históricos, mas tudo que estava dentro daquele contexto. Por que as decisões tomadas, o que isso tem a ver e por que essas decisões implicam naquele contexto que diz respeito àquele mundo, naquela época, e como isso tem gerado impactos até os dias de hoje. A era napoleônica ela é dividida em duas partes, né? A gente vai falar sobre o consulado, que ele vai de 1799 até 1804 nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Império Napoleônico, né? Que o Império vai de 1804 até 1815. Esse período ele é um pouco mais complicado da gente entender. A era napoleônica é de boa, mas para a gente entender o consulado a gente precisa voltar no tempo. No final da Revolução Francesa, a gente vai ter os girondinos, né, que é a alta burguesia. Eles conseguem chegar ao poder, né, eles conseguem chegar ao poder através de um golpe que eles vão dar lá na média burguesia, né, nos jacobinos. E o que vai acontecer? Acontece que, como eles são minorias, eles são a alta burguesia, eles queriam participação política também, porque eles já tinham muitos interesses econômicos. Os interesses econômicos dos girondinos, muitos deles já eram assistidos na época do absolutismo, mas o que acontece o mercantilismo não era um modelo muito tranquilo para eles, né? Eles queriam um modelo mais liberal, um modelo mais voltado ali pelo Adam Smith, né? O modelo do liberalismo, a mão invisível da economia. Então, os girondinos, como eles eram minoria, eles tinham muito medo, né? Eles tinham muito medo de serem derrotados pela a classe mais pobre, né? Que eles usaram os sans-culottes e os camponeses. Eles foram massa de manobra durante toda a Revolução Francesa e nunca conseguiram nada de relevante para eles. E eles ficavam com medo de uma nova investidura, né, dos jacobinos, que os jacobinos pudessem derrubar eles do poder. E não só isso, mas os girondinos também, eles tinham medo das invasões dos impérios absolutistas, né? A gente tinha a Áustria, e a Prússia e outros países que eram absolutistas e eles tinham medo dessa invasão absolutista e a retomada do absolutismo na França. Então o que acontece? Os girondinos, para fugir desse pânico, fugir desse medo, os girondinos eles investem pesado no exército. Eles vão investir, eles vão qualificar o exército, eles vão investir, eles vão convocar novos soldados, eles vão ter novos armamentos. O exército francês fica muito forte, né? Porque era uma das características dos girondinos era garantir a manutenção deles no poder através da manutenção do exército. O que vai acontecer, pessoal, aqui o exército ele fica tão poderoso, ele fica tão forte que em dado momento, em 1799, o próprio exército ele vai reivindicar o poder. O exército ele está forte, poderoso, mais poderoso do que os girondinos, e o exército, aquele que foi montado e armado pelos girondinos, ele vai reivindicar o poder. E esse a gente vai chamar de o golpe de 18 Brumário, tá? A gente vai ver aqui nas figuras aqui, a gente vai entender como é que foi esse momento de consulado, né? Então, depois que os girondinos assumiram o poder, né, através do diretório, não sei se vocês lembram, eram 3 diretores que governavam naquela época, ele fortaleceu o exército, investiu pesado no exército, qualificou o exército, colocou o exército mais bem armado, mais potente e o exército capaz de segurar e assegurar que a França não fosse invadida e nem que houvesse mais rebeliões. Então o exército ele reivindica o poder através da figura de Napoleão Bonaparte, certo? Napoleão Bonaparte ele era de família abastada, família de nobres, família de reis antigos, e esse golpe vai ficar conhecido como golpe 18 Brumário. Aqui a gente pode ver, aqui em cima nós temos os 3 cônsules, né, que é o período do consulado, né? A gente vai o povo aqui declarando apoio ao exército napoleônico, declarando apoio ao exército napoleônico naquela época por conta deste golpe 18 Brumário. Então, o que é que vai acontecer? O que é que muda, pessoal? O que é que muda?
Os girondinos, eles apoiavam a decisão dos militares porque era muito mais fácil entregar o poder para os militares, porque os militares poderiam garantir a soberania da França e tanto também garantir que os direitos, né, os direitos dos girondinos, os direitos da alta burguesia fossem assistidos, né, os direitos, os desejos dele, né. E aí vai ser quando, a partir do golpe de 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte, ele vai declarar um novo período na França, né, que agora a gente não esquece-se, não se fala mais de girondinos e jacobinos. A gente vai falar agora, não existe mais isso. A gente vai falar agora de alta burguesia e baixa burguesia. E nesse golpe de 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte ele vai definir que a França será governada não por 3 diretores, mas por 3 cônsules. E desses cônsules, ele, que era o primeiro cônsul, ele tinha mais poder que os demais. A gente pode entender que esses dois aqui, a gente vai colocar aqui uma fitazinha aqui para entender melhor. Estes dois aqui, eles eram mais consultivos, né? Eles não tinham tanto poder quanto Napoleão Bonaparte. Eles eram mais consultivos, qualquer coisa, qualquer dúvida, eles davam informações, mas quem tinha poder era Napoleão Bonaparte. Ele era o cônsul mais poderoso deles. E nesse período de Napoleão Bonaparte, a gente vai ver, após o golpe de 18 de Brumário, professor, mas por que 18 de Brumário? Eu não sei se vocês lembram, na aula passada, lá na aula de Revolução Francesa, que os jacobinos eles foram tão radicais que eles alteraram até o calendário, né? Que os meses eles passaram a ser chamados de estações do ano. E aí a gente vai ter uma das estações do ano, um dos meses naquela época era o Brumário, né? Então, no 18 dia do mês Brumário aconteceu o golpe, onde Napoleão Bonaparte reivindicou o poder para os girondinos sem nenhum tipo de revolta, né? E aí o que é que vai acontecer? Nesse período de ascensão de poder de Napoleão Bonaparte, algumas medidas vão ser tomadas por ele. Vamos entender como é que vai acontecer isso. Primeiro, Napoleão Bonaparte ele está governando para o exército, mas ele tem que garantir as vantagens da burguesia. Então a burguesia ela precisa ser fortalecida pelos ideais iluministas. Então esses ideais precisam ser plantados, precisam ser cultivados por Napoleão Bonaparte, até porque a burguesia ela deu a ele o direito de governar a França, porque os girondinos eles não queriam ter esse cargo de governar a França. Então o que é que vai acontecer? Napoleão Bonaparte vai proibir greves, né? As greves vão ser proibidas naquela época, e isso é de interesse da burguesia. Alterou a educação, algumas disciplinas que eram consideradas perigosas, disciplinas de revolucionárias, disciplinas que falavam sobre alguma coisa que tirava os direitos da burguesia, elas foram cortadas da escola, né, naquele período. Napoleão Bonaparte ele teve uma fundação, ele criou o Banco da França, né, e uma forma de incentivo de criar uma moeda padronizada, né, eles vão criar uma moeda padronizada para dar aos franceses, principalmente à burguesia, o controle sobre a economia francesa, porque até então não era assim, né. E ele vai criar as ferrovias, que isso vai desenvolver as indústrias, né, na França, a pavimentação de estradas para dar a maior vazão dos produtos criados. Então, Napoleão Bonaparte ele tem uma visão mais futurista, ele tem uma visão mais desenvolvimentista. Ele está lutando para que a França se desenvolva e fique mais ou menos ali, mais ou menos uma Inglaterra industrializada, né? Então ele vai gerar um processo de modernização na França e ele tem um papel muito forte através da educação também. A gente vai já entender lá. E aí, como eu já havia falado antes, o período do consulado, né, de Napoleão Bonaparte, ele é muito característico, né, porque o primeiro cônsul era ele, né, ele era o mais forte, e os dois eram mais consultivos. O que a gente pode entender? Napoleão Bonaparte, eu gostaria que vocês entendessem que Napoleão Bonaparte ele leu um livro, o livro de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Inclusive, pessoal, esse livro ele tem à venda nas bancas de revista o livro de Napoleão Bonaparte com as assinaturas de Napoleão Bonaparte, as observações, né, as anotações que ele tinha feito do Príncipe de Nicolau Maquiavel. Esse livro é muito comum, a gente pode achar lá, a gente lê o Príncipe, né, de Nicolau Maquiavel, mas é como se a gente estivesse lendo sobre a visão de Napoleão, com as anotações que ele fazia ali do lado, né, ele lia o Príncipe e anotava, então ele pegou muitas ideias da época do Renascimento.
Então ele tinha o príncipe, ele sabia ser governante, ele estava... E uma das características maiores dele é que Napoleão Bonaparte ele sabia que ele precisava ser carismático, ele precisava atrair a população para perto dele, ele precisava se tornar um líder amado. E para ser um líder amado, ele precisava tornar a população francesa um pouco mais... melhorar a vida daquela população, deixar que eles se sintam participantes da vida da França. E é o que ele vai fazer nesse primeiro momento. O momento de consulado é um momento de ascensão, é um momento em que Napoleão Bonaparte ele está se mostrando o grande líder carismático, mas isso aí depois ele vai usar essa força para se perpetuar no poder. Mas de então a gente precisa entender essa primeira parte agora. Então, o Napoleão Bonaparte ele entra com o compromisso de contribuir com a burguesia, né, que é os antigos girondinos, e aí ele vai propor modernizar a França. A gente acabou de ver aí que a França ela vai passar por um processo de modernização de caráter iluminista, principalmente de caráter liberal, né, que adotando as medidas do filósofo lá que ele pregava, né, o Adam Smith. E aí nós temos a industrialização da França, né? Ele vai pregar a industrialização da França, a liberdade de comércio, né? O liberalismo econômico, e isso tudo vai dar força à burguesia para apoiar cada vez mais. Mas não só isso, o que ele vai fazer? Ele também vai investir em educação e ele também vai investir em cultura, né? Ele vai investir para que a população ela se sinta mais culta, mais participante da vida da França. E uma das coisas que todo mundo já vê hoje, né? Tem várias cidades do Brasil e do mundo que são museus. O Napoleão praticamente foi o inventor, ele que criou a ideia de museu. O que ele vai fazer? Napoleão Bonaparte. Ele vai pegar o Palácio do Louvre, né, que era o palácio usado pela elite, pela nobreza daquela época, pelos imperadores, né, pelos absolutistas, e ele vai pegar os bens dos nobres daquela época, pegar os bens dos reis, e ele vai colocar à exposição dentro do palácio. E nisso ele vai chamar a população para assistir aquilo. A população agora, que nem passava nem perto do Palácio do Louvre, agora a população tem acesso. Eles vão, e aí ele vai falar duas coisas, né? Ele vai dar duas imagens. Primeiro, ele vai mostrar para a população o tanto de dinheiro que era gasto com a ostentação da nobreza, naquela época, da nobreza e do absolutismo, e que esse dinheiro ele poderia ser distribuído pela população para causar mais ou menos uma revolta na população sobre tudo que era gastado no absolutismo e que poderia ser investido na população, né? Porque a população passava fome enquanto eles viviam em palácios banhados de ouro. Aqui a gente pode perceber pinturas caras, objetos à mostra aqui. Napoleão, depois ele vai procurar itens em países vizinhos, né, para colocar à mostra no Museu do Louvre, que vai ser uma ideia mais ou menos de fazer com que a população francesa conheça as culturas dos países vizinhos sem precisar sair da França. Ele vai trazer muitos artefatos do Egito, da Mesopotâmia, ele vai trazer muitos artefatos ali da África, de povos africanos, para que a população aprenda outras culturas sem sair da França. E isso torna Napoleão Bonaparte extremamente popular, né? Ele se torna uma figura extremamente carismática naquela... Então ele está, nesse período de consulado, ele está consolidando as suas bases de poder. Ele está fazendo com que a população, tanto rica, que a burguesia, seja assistida pelo crescimento industrial, pela modernização da França, quanto a população mais carente, ele está dando diversão, né? Está dando conhecimento, ele está fazendo com que as pessoas se sintam percebidas, né? Que agora eles têm direito de entrar dentro dos palácios, e isso é muito forte. E aí, uma das características marcantes desse período, né, o período do consulado de Napoleão Bonaparte, é o estabelecimento do Código Civil. Ele vai criar leis. Essas leis são características de um código, algumas leis que vão meio que nortear a vida da França após o mandato de Napoleão Bonaparte. Eu tirei aqui uns 3 pontos que mais caem em prova, né? Que foi o que é tirado do Código Civil Napoleônico, né? Que todos são iguais perante a lei. Isso aqui é importantíssimo a gente entender isso. O direito de divórcio, isso é uma coisa assim, além, né? Isso é uma coisa que vai além da visão francesa naquela época, europeia naquela época, que
as pessoas não tinham direito de divórcio e agora eles têm esse direito de divórcio civil, não é o divórcio religioso. E aí Napoleão Bonaparte ele vai ratificar a separação do Estado com a Igreja, né? Então ele vai dizer que ele não é mais, a Igreja não faz mais parte, né, do Estado. Por mais que a Revolução Francesa já tivesse definido isso, mas aos poucos a Igreja estava voltando para dentro do Estado, porque ela tem um papel fundamental naquela época, mas o Napoleão Bonaparte ele não quer, e ele vai definir a França como Estado laico, Estado separado, né? Então, as imagens de pintura de Napoleão são retratadas como um homem forte, né? Um homem imponente, um homem destemido. A gente vai já ver no último slide. E isso, pessoal, é uma maneira, né, de manipular a imagem dele, né? Napoleão Bonaparte ele era retratado, por mais que ele fosse um homem baixo, um homem esbelto, né, magro, ele não tivesse características de esporte físicos, assim, de porte físico, mas ele chamava os pintores para colocar ele como uma posição assim de líder, de quase uma divindade, para que ele se tornasse assim, uma pessoa bastante notada, né? Para que ele fosse admirado, né? Então algumas imagens no Museu do Louvre vão ter essas imagens, né? E aí vai ser quando Napoleão Bonaparte, quando ele consolida a sua base, quando ele deixa a sua base forte, a sua base aliada, quando ele tem o apoio popular e o apoio da burguesia, é quando ele vai tentar fazer uma manipulação do seu governo. Ele vai fazer um plebiscito, e nesse plebiscito ele vai fazer uma pergunta geral, né? Vai fazer uma pergunta à população francesa. Napoleão deveria se tornar o imperador-chefe supremo da França? A população, sem hesitar, marcou sim, né? E observe, pessoal, que a gente está retrocedendo, né? Porque Napoleão ele vai garantir os direitos da burguesia, mas ele pegou os ideais iluministas, né? Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Isso é da Revolução Francesa, mas ele vai pegar os ideais iluministas e simplesmente ele vai menosprezar esses ideais, porque ele tem a intenção de se tornar o chefe supremo, ou seja, ele tem que se tornar um império, né? Ele vai se tornar um imperador, o imperador supremo da França. Então, como ele coloca o imperador supremo, ele dá a entender que ele não precisa no parlamento. Ele dá a entender que o parlamento para ele não existe, então quem toma as decisões é ele. Então ele vai jogar um pouco a burguesia de lado. Isso aqui vai ficar para a próxima aula da gente, tá? A gente vai falar sobre o Império Napoleônico e as mudanças que Napoleão impôs dentro do seu império, as guerras napoleônicas, quando ele vai traçar a guerra com os países vizinhos, inclusive a importância que Napoleão teve na independência, né? na independência do Brasil, né? O fato da coroa portuguesa ter vindo para cá, tá bom? E aí eu trouxe algumas imagens aqui de Napoleão, como ele era tratado. Ele era retratado um homem imponente, um homem forte. Observe que ele geralmente ele olha para baixo, né, como se ele estivesse olhando para você assim com um ar de superioridade. E a gente vai discutir muito essa imagem aqui, certo? Na próxima aula a gente vai discutir porque é uma das imagens que mais cai na prova do Enem, né? Essa autocoroação de Napoleão. Observe que ele é colocado aqui num cavalo como um líder máximo, né? Ele parece assim uma estátua de um deus, um líder carismático. Isso aqui é o período do Império Napoleônico e a gente vai se atentar um pouco mais sobre esse conteúdo no Império Napoleônico, que é uma das partes que mais importa no Enem, né? A gente vai ter a repercussão disso para o mundo, né? Para a Inglaterra, a repercussão disso para o Brasil, a repercussão disso para os países absolutistas vizinhos à França, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me procura no privado. Até mais.